Fala galera, tudo bem com vocês? Osmar Arroio aqui para mais um tutorial de mangá e hoje eu vou falar sobre a utilização de marcadores no desenho, sobre a finalização com caneta, com pincel e nanquim. Vou falar se você pode ou não pode utilizar lápis de cor e nanquim ao mesmo tempo e eu vou utilizar aquele desenho do Naruto. Dos vídeos anteriores que eu fiz o modo cheat, que fiz as poses de ação, Naruto Chibi no modo Senin. O vídeo tá muito bacana, 100% feito em ilustração natural, não vou usar nada de processo digital nesse vídeo. E enquanto eu preparo as coisas aqui, você já vai dando um like nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações, porque toda semana eu tenho uma dica nova de desenho para você. Beleza? Vamos embora então! Vamos começar falando, antes de tudo eu fiz um primeiro decalque aqui. Esse desenho foi aquele desenho que eu fiz na última aula, no digital. Aí eu passei o desenho pro papel, decalquei, né? Primeiro sketch. Vamos falar um pouquinho sobre trabalhar com lápis de cor e com uma linha feita em nanquim ou com caneta, né? Muita gente faz isso, muita gente trabalha o lápis de cor e depois faz a linha com caneta. Isso não é legal porque papel, deixa eu aproximar, ver se vocês vão conseguir ver. O papel, ó, ele não vai perder o foco, ele tem uma textura, depende do papel, é mais liso, depende do papel, tem uma textura distinta, são muitos tipos de papéis, né? Mas o papel mais comum, por exemplo, esse daqui, é um papel que você compra em qualquer papelaria, você não vai encontrar um papel assim muito diferenciado, né? É um papel padrão, ele tem uma certa textura. Quando você pinta esse papel com essa textura, eu vou fazer aqui e já vou demonstrar. Vou aproximar aí para vocês, ó. Eu joguei um laranja, sempre com o lápis deitado aqui, com a ponta longa, para poder cobrir rápido e fazer movimento circular. Nunca trabalhar com a ponta do lápis, a não ser que você vá fazer uma linha valorizada, mas esse é um tutorial que eu vou fazer daqui a um tempo, falando sobre lápis de cor, como fazer os efeitos. Olha o que aconteceu, ó. Vou aproximar. Ele ficou granulado. O que acontece? O papel tem o alto e o baixo relevo. A partir do momento que você pinta do lápis sem forçar, lógico, eu posso forçar o lápis aqui, mas a partir do momento que eu forcei a ponta, eu passo até criar um polimento aqui, eu perco completamente o controle da tonalidade. Então eu só vou conseguir uma cor bruta, a cor que o lápis oferece. É muito difícil, eu tenho que trabalhar com vários lápis para fazer uma boa mesclagem, para fazer uma boa passagem de tom. E a partir do momento que você trabalha com leveza, você consegue fazer mais matizes, né? E o que acontece? Vamos lá, deixa eu pegar uma caneta. Eu só preciso me localizar aqui. Tem material espalhado para todo lado. Vou fazer aqui com uma caneta. Ó, uma caneta a Unipin Fine Line. Ela tem uma ponta arredondada, né? Deixa eu ver se dá para não perde o foco, perdeu um pouquinho. Então o que acontece? Quando eu passo a caneta, né, ou vou fazer uma área preta, ou simplesmente só a linha, vamos lá, o que aconteceu aí? Vou aproximar mais, ó. O que era feito, que foi feito, aliás, com o lápis, ele ficou o relevo do papel, e a caneta cobriu 100%, ou seja, você gera um conflito de texturas. Então, na hora que você termina seu trabalho, parece que foi colada a linha valorizada. Então, o correto é quando você faz uma pintura com o lápis, você também faz uma linha de acabamento, se for fazer uma linha de contorno, também com o lápis preto. Porque o que vai acontecer? O lápis ele vai preservar, mesmo que seja um contorno um pouco mais forte, ele vai preservar a textura, tá certo? Então eu fiz esse comentário só para justificar por que eu não vou pintar com o lápis de cor e sim com os marcadores. Bom, vou passar quais marcadores eu vou utilizar na verdade. Eu usei esse daqui da Sinoarte, tem uma tonalidade que eu vou utilizar, não me recordo agora o valor, ele não é todo marcador é caro, eu acho pelo menos, né? Se for comprar um marcador mesmo da Copic, um estojo aí deve estar em torno de, com 24 cores, deve estar uns 700, 800 reais. Esse aqui, ó, da CIS, ele é aquarelável,
Só que você tem que ter eu já fiz vários testes, você tem que ter um papel apropriado para fazer um bom trabalho. Ou seja, você pinta com o marcador e depois com o pincel você vai diluindo, que é esse marcador aqui, ó. Esse marcador aqui, ele tem uma ponta mais fina, eu vou usar bastante, porque a escala do meu desenho está pequena, e uma ponta mais grossa. O marcador da Sinoart é esse daqui, que eu vou utilizar para o tom de pele, né? Vocês vão sentir que eu estou bem iluminado aqui, mas a câmera corrige, às vezes vai ficar um pouquinho mais escuro, mas a iluminação está muito, inclusive, forte demais. Também, ó, uma ponta, inclusive vem indicado aqui, ó, uma ponta mais larga, né, ó. Aqui é para trabalhos maiores. E nesse papel ele mancha, então uma coisa que vai acontecer muito aqui são as manchas. Eu vou comentar no momento correto, ó. A ponta mais fininha. Certo? Esse marcador ele é tão forte que ele chega a marcar o verso dessa folha. E vou usar esse marcador também da Bic. Esse é o mais baratinho de todos e é um marcador muito bom. Ele tem uma ponta muito boa, ele não mancha tanto nesse papel quanto da Sinoart. Aí vai dar um acabamento muito bom. Então quando eu faço a pintura com o marcador, o que acontece? Aí eu posso usar sem medo a caneta. Inclusive tem uma aqui da Pentel, ó. Ela já é a ponta do pincel, aí ela já tem a recarga. E também tem uma que você compra que você enche com o nanquim. Já tem a recarga, isso aqui é para você explorar bem as suas linhas, né? Então você não tem que ficar pegando toda hora o nanquim no vidro, né? No pires. Eu vou usar um pires hoje porque eu vou usar essa caneta, eu vou usar a caneta da Unipim e vou usar o meu velho amigo de guerra aqui de muitos anos, o pincel. Osmar, mas dá para fazer linha com o pincel? Na década de 80 e 90 nós utilizávamos assim 80% das linhas com o pincel. O bom e velho nanquim no pires. Você pegar um pires aí da sua mãe, você lava direitinho depois para não tomar bronca. E o nanquim que eu vou utilizar, ó, contorcer aqui, é o nanquim da Tridente, tá? Foi o único que eu encontrei para comprar. Tem um da Acrylex ali, mas eu não sei a qualidade do Acrylex como que tá hoje. A pintura do desenho. Talvez eu tenha que encontrar algumas tonalidades aqui. Eu separei ontem para ser um pouquinho mais rápido nesse vídeo. Mas pode ser que eu tenha que ficar caçando uma tonalidade ou outra. Vamos começar com o tom de pele. Esse já tá fácil. Eu já vou começar a fazer um preenchimento aqui. Essa parte não tem muito segredo. Não vai dar para eu explorar muito sobre sobreposições, efeitos em degradê, porque esse papel ele absorve muito rápido. Se tivesse um papel apropriado aqui para o marcador, aí ficaria perfeito, tá? Então vamos embora, vamos fazer aqui a... Aqui não tem muito segredo. O que eu recomendo? Na hora de pintar, procurar fazer já de uma vez, sem remover o marcador, tá? Para evitar as marcas da sobreposição. Se é um desenho um pouco mais artístico, assim, mais uma paisagem, as manchas elas valorizam demais, fica bonito demais. Mas no caso do Naruto aqui, que a gente tem que fazer uma pintura um pouco mais sólida, então muita mancha não vai ficar legal. Eu decalquei com lápis azul, porque o lápis grafite convencional, o que acontece? Quando você passa o marcador ele pode puxar. Nesse azul ele já puxou um pouquinho, puxar um pouquinho do grafite, sabe? Esperar secar um pouquinho mais, enquanto seca já vou pintando o cabelo. E a dificuldade que eu tive é que algumas tonalidades ficarão diferentes do personagem por conta do que eu tenho no estojo, né? Se eu tivesse um estojo completo de Copic aqui, você pode ter certeza que eu não vou ter o estojo de Copic porque eu não uso no meu dia a dia e o investimento é muito, muito alto. Se eu tivesse um estojo de Copic aqui, eu teria tons de amarelo mais claros, né? Tons de pele até mais claros, para não ficar tão saturado.
Sempre com muita calma. Não põe a mão onde você acabou de pintar com o marcador, porque senão você vai borrar. Certo? Bom, aqui acho que já tá legal. Chega já do amarelo, já vou para a roupa, o laranjinha. Quando você vai fazer uma ilustração digital e você tem a experiência da ilustração natural, você tem uma vantagem incrível. Bom, agora vamos pro casacão dele, né? Então o casaco dele, deixa eu fazer um teste nessa cor aqui. Esse vermelho tá legal. E agora eu vou usar o aquarelável da CIS. A ponta dele é bem macia também. Bom, eu fiz, não tem no personagem, no original não tem a golinha, mas eu fiz uma golinha aqui que eu achei que ele ficou mais legal assim. Como eu disse no outro vídeo, ele ficou mais rocker, né? Mais rockabilly, anos 50. Para variar, em alguns momentos você não pode nem respirar, tá certo? Senão você vai pintar um negócio completamente fora. Muito bem, daqui a pouco vai começar a ficar mais legal, que eu vou começar a jogar os efeitos, né, da sombra, da roupinha, né? Bom, aqui eu não sei o que eu faço no fundo, se eu jogo o vermelho na parte de fundo da capa, se eu jogo um tom escuro, vou jogar um tom escuro direto. Faltou um pedacinho do cabelo ali. Por conta da minha posição, eu não posso aproximar muito aqui, senão minha cabeça bate na câmera. Eu tenho que fazer com um pouco mais de cautela, mas normalmente a gente pinta um pouquinho mais rápido, né? Essa cor ela tá manchando mais. O da CIS, ela tá manchando bem mais. As cores elas mancham mais. Se é por conta da diluição da tinta ou se é por conta do pigmento. Uma dica que eu passo para todos aí: quando a gente pinta alguma coisa natural, pode ser no guache, pode ser na aquarela, pode ser no marcador, giz pastel, enfim. Chega no momento e não está pronto o negócio. Por exemplo, agora aqui ele está em andamento. E eu já ouvi isso de muitos alunos. O aluno olha e fala: Osmar, eu não estou gostando, não tá legal, não estou gostando. Porque não está pronto. Eu olhar aqui, tá uma porcaria. Só tem algumas marcações aí de tonalidades, não está pronto. Então quando você completar seu trabalho, você avalia se ele ficou legal ou não. Às vezes, dependendo da quantidade de tinta que você aplica, o marcador, dependendo da qualidade do papel, esse papel que eu estou usando é um papel de 180 gramas, é um papel um pouco mais grosso. Mas se você usar um papel, por exemplo, 140 gramas, que é um papel um pouco mais fino, o que vai acontecer? Você vai sentir que o papel começa a enrugar. O marcador está deixando ali a tinta. Ela tem um solvente líquido, essa tinta, né? Algumas são à base d'água, outras à base de álcool. E o que acontece? Enruga o papel. E no que enruga o papel, você vai ter ali uma dificuldade para fazer as linhas. Quanto maior a área ali, ó, mais enrugada vai ficar. Muito bem. A sandália dele dá para colocar também esse tom. Apesar que a sandália eu vou fazer no cinza e depois eu vou sobrepor esse tom. Vamos lá então. Vamos para ela agora. Tem um cinza aqui um pouco mais claro. Uma coisa que vocês vão aprender no curso é, por exemplo, usar o material certo no papel certo. E se você não tiver o papel certo, como você vai trabalhar com esse problema, né? Como que você vai conseguir ajustar o material. Então, no curso você vai aprender isso.
lá no finalzinho. Vou até deixar uns brancos ali, acho que vai ficar um efeito legal, hein? Ó, cabelo que fica legal. Esse aqui vai ficar show. Tem o olho dele, né? O olho ele é muito importante, né? Fazer o olhinho dele no degradê aí. E aqui eu vou fazer um efeito para ele não ficar amarelo inteiro. Eu vou jogar quase que um pontilhismo aqui para dar um brilho na parte de baixo. Uma coisa que dá para fazer legal aqui, vou até dar essa dica. Agora, fazer depois que você já fez toda a base com os marcadores, você pode usar um lápis de cor, deixa eu ver um efeito aqui, ó. Pode até usar o lápis de cor para determinados efeitos. Né? Deixa eu pegar um tom mais escuro aqui. Você pode até fazer alguns efeitos com o próprio lápis. Vamos supor, eu quero escurecer um pouquinho a parte da roupa. Ele vai dar uma pequena textura, mas ele vai ter já a cobertura da cor lá de baixo, ó. O certo é fazer com o próprio marcador, né? Então aí tem que ser uma escala um pouquinho maior. Né? Um tamanho maior para você já colocar uma tonalidade e colocar outra. Mas aqui usar o lápis junto com o marcador não tem problema algum. Então, o que está faltando? Pergaminho, o cinza aqui na parte de baixo, que eu me esqueci. Vamos ver a hora que secar, né? Depois que seca, às vezes muda. Enquanto tá molhado, tem um efeito. Depois ele seca, ele perde a... Bom, eu não vou nem mexer na plaquinha da bandana porque não vai ter tom. Eu não vou ter um tom legal ali. Só se eu fizer assim, ó. Ele é escurecer demais. É o que vai acontecer, ó. Eu vou fazer só um efeito aqui, ó. É uma pena, né, que não tem a quantidade de tons suficientes aí para fazer um efeito bem bacana e não tenha o papel apropriado, né? Peguei o papel porque assim, como eu não faço praticamente nada com marcador, eu investi valor alto aí, porque o papel também é super caro, o papel que você usa para Copic. Então eu tô falando tudo isso para você também pensar, não sair comprando material por aí. Eu vi um vídeo no YouTube, achou legal, vou comprar porque eu curti, o cara faz esse... É material que é caro, às vezes você vai investir. Não, mas eu quero estudar, quero aprender, aí tudo bem. Outra história. Mas se for só pra ver como é, pensar muito. Quase lá, hein? Bora pra linha então? Vamos falar um pouquinho sobre cada material agora. Vou dar uma arrumadinha na minha área de trabalho aqui. Tem marcador para todo lado. Todo lado. Muito marcador. Bom, primeira opção que você pode fazer é usar o bom e velho lápis para fazer aqui a parte da finalização. Como o lápis você vai ter que forçar, então não tem problema algum você usar o lápis como linha. Aqui não ficou legal não, esse papel não está aceitando, ó, ele está marcando muito
Vai ter que ser com caneta mesmo ali, ó. Vai ter como. Posso fazer pelo menos alguns efeitos, né? Com o lápis. Já vai ficar legal, já vai dar uma cara boa. Posso utilizar em alguns pontos, inclusive vou ver a espessura aqui. Pode utilizar a caneta, a Unipin, né? Deixa eu aproximar um pouquinho mais. Vamos ver se eu não vou bater na câmera. Agora, traço sempre contínuo. Agora você tem que ter muita, mas muita precisão mesmo. Mas eu, sinceramente, eu prefiro o bom e velho pincel. Essa caneta aqui, da Pentel, que já tem a carga, ela é muito sensacional. Só que ela é sensacional para trabalhar uma arte um pouquinho maior, apesar que eu acho que vai dar para fazer uma coisa legal aqui, viu? Pelo menos a parte externa. Vamos lá. Respira. Quando vai fazer uma linha, vou fazer uma linha contínua que vai daqui até lá. Então você tem que parar, respirar, prestar muita atenção na direção. E como essa ponta é uma ponta muito instável, ela é muito mole, a ponta de pincel. Você tem que tomar muito cuidado para não criar nenhum tipo de rebarba. Olha lá. Às vezes o dedo vai ter um movimento forçado aqui, ó, o dedo, dependendo do movimento, ele vai empurrar a caneta, então você tem que sempre ir ajustando de uma maneira que fique fluido. O acabamento dele é bem mais difícil para fazer os biquinhos. Então você tem que trabalhar só a pontinha mesmo, ó. Com muita calma, ó. Outro lugar que eu tenho que respirar aqui, ó. Se não der para ir na primeira, eu paro num ponto e continuo depois, ó. Vou parar aqui, continuar a partir dali. Toma cuidado para não picar essa linha. Vou fazer a linha com degraus, com dentes. Ó, ele acaba ficando bem mais grosso. Por quê? Porque a ponta é... Quando você tem que depositar mais tinta, ó, ela vai acabando secando. Você tem que bater um pouquinho. Balançar um pouquinho. Poder descer mais tinta. O preenchimento ela perde, tá vendo? A hora que eu vou fazendo o preenchimento aqui, ó, ela acaba perdendo. Mas ficou uma linha que eu considero uma linha muito grossa. Como eu vou fazer essa arte, ora mais grossa, ora mais fina, não tem problema algum. Aqui eu tô vendo que pegou um pouquinho de gordura na minha mão. Eu tô com uma certa dificuldade. Só que tem que ter muita paciência, porque ela vai mais de ponta, assim. Se eu tiver que preencher com ela, então vamos pro pincel, que é o que eu tô esperando. É o mais importante dessa. E eu tô com um pincel aqui, que é um pincel não tão fino. Ele é um pincel 2, eu não tenho pincel 0. Agora aqui, ó, o bom e velho pincel. Vou fazer um teste e ver se com ele vai dar jogo, ó. Vai dar jogo sim, ó. O inconveniente do pincel é que ele vai acabando, né? A tinta vai acabando. O acabamento é importantíssimo, você não deixar nenhuma rebarba, né? No momento de fazer essa finalização. Agora muito cuidado, se bater a mão ali, já era. O objetivo desse vídeo, por incrível que pareça, foi falar sobre esse ponto.
de fazer a linha com o pincel. Quando você dominar uma boa linha no pincel, sinta-se realizado numa das coisas mais difíceis dentro da finalização. E com caneta até que é fácil, né? O que acontece? Pincel extremamente instável, né? E aqui eu tô fazendo uma arte sem fazer aquele padrão final mesmo. Se eu for fazer uma arte no padrão final aqui, sem nenhuma rebarba, esse vídeo levaria aqui pelo menos mais 1 hora. Pra ele ficar bem legal mesmo, né? Tem algumas coisas aqui que eu vou passar meio por cima, assim, meio de forma um pouco mais rápida. E lembrar desse primeiro trabalho, vocês lembram do vídeo? Saiu só o sketchzinho, daí do sketchzinho vai tomando forma, vira o movimento, aí do movimento vem o acabamento da linha. Então, o que eu pude analisar na diferença de um material para o outro aqui é que em determinados momentos, talvez aí pelo contato constante aí da minha mão sobre o desenho, essa caneta, essa tinta da Pentel, ela repele. E o controle, lógico, a escala desse trabalho está muito pequena. Eu estou trabalhando num A4, esse desenho aqui está com aproximadamente uns 14 centímetros de altura. Então a ponta acaba se tornando desproporcional, você tem que usar essa ponta num trabalho um pouco maior, ou num outro estilo de pintura um pouco mais solto. A caneta, ela é excelente aqui nos momentos para você fazer o acabamento, mas o pincel, um pincel zero também, eu trabalhei com pincel 2 até o momento, que eu não tinha um pincel zero aqui. O pincel zero, para esse tamanho, ele é o ideal porque você consegue fazer de forma mais rápida, de forma mais instantânea, mais gestual. Essa eu considero que ela trava um pouquinho, até mesmo porque de vez em quando ela falha, mesmo agitando para a tinta descer. A caneta ela te trava em alguns momentos também por conta aí das limitações da ponta, e o ideal mesmo é o pincel. Vou finalizar o último estágio ali do cabelo, como eu já fiz toda a parte superior com a caneta, eu vou complementar com a caneta agora. É isso que eu queria falar sobre linha valorizada nos possíveis materiais, né, que você pode utilizar aí com tanquinho, a caneta a pincel, caneta de ponta fina, lápis de cor, enfim, aí fica a seu critério. Lembrando que você não pode misturar texturas, senão não vai ficar tão legal o resultado final, tá certo? Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha curtido, espero que você acompanhe e utilize bastante essas regras, essas dicas, que o trabalho fique bem bacana, beleza? Então um grande abraço e até a próxima semana.